Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa do pós-jogo de Palmeiras e Remo, jogo realizado fora de casa lá em Belém do Pará e válido pelo Campeonato Brasileiro. Vale a pena a gente lembrar que a última partida entre os dois times aconteceu apenas em 2003, há 23 anos atrás. E aí, torcedor, o que você achou do desempenho do Verdão nesse confronto contra o Remo? E com relação à escalação do técnico Abel Ferreira, você concordou? Teria feito alguma mudança? Esquema tático? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Vamos trazer Anderson Barros, homem forte do futebol do Palmeiras, falando sobre o lance no fim do jogo. Gol, mão, anulado, discussão, padrão, CBF. Vamos lá, Anderson Barros. De acordo com a International Football Association Board, quando o gol é validado, toque acidental no início da jogada, não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. É uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Estou colocando fatos, estou lendo a regra e dizendo: a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR, quando chama o árbitro, comete um erro clássico e prejudica a Sociedade Esportiva Palmeiras, que com esse gol teria ganho os 3 pontos nessa partida. Vamos lá, e aí é o lance em questão. Na cabeçada, a bola bate no braço do Flaco e sobra pro Fux fazer o... Não, isso é indiscutível. A questão é se tem que marcar ou não tem que marcar. Então, mas me parece óbvio que não tem que marcar, porque o que a regra diz hoje... Então, havia uma... Eu não sei. É essa a questão. Não, mas é fato. Por causa da tal da orientação. Não, mas não é a orientação, tem que vir amanhã pública falar, é erro de fato. Não. Se a CBF acha que ele errou, que vai repercutir muito no lance do Santos, porque existe uma orientação só pro futebol brasileiro. O lance que é uma coisa genial. É o que o Palmeiras, inclusive, postou, a história do árbitro comercial. Só que há quem defenda que a orientação da diretoria de arbitragem da CBF é para anular nesse caso. Então acho que quem tem que vir a público falar é a confederação que já é a regra. Eu tô contigo, só que eu não tenho certeza, entendeu? Hoje em dia, a International Board muda a regra quase que anualmente. Havia até, acho que 2 anos atrás, essa situação. Isso daí era para interromper a jogada. Porque quando batia no braço do jogador, ele sobrava para outro do mesmo time fazer o gol. Era para anular. Mudou. Agora se bater no próprio jogador que está finalizando. 100% de acordo com você, com a Renata, fato, com isso é regra. Mas e se a CBF chega e fala que a orientação dela é contrária, a gente fica perdido. Mas a CBF não pode orientar contrário à regra. É a regra do futebol. Não tem discussão. A regra do futebol é: bateu no braço de um outro jogador do time e um segundo jogador finalizou. É gol. Aí não é o que outro dia eu estava debatendo aqui com o Birner. A questão de interpretação do árbitro, não. É erro de fato. E acho que esse é o ponto importante, Eugênio. A orientação, ela pode valer para você interpretar a regra. A orientação não pode valer para você descumprir a regra. É isso. Então, assim, a CBF baixou uma orientação que essa regra você não pode cumprir. Evidentemente, isso é proibido. Isso não deveria ser válido. Eu acho que o que vai esclarecer... E claro que esse vídeo que está circulando, né, do mesmo árbitro, dando a explicação no jogo do Santos, dizendo que se a bola tivesse batido do jeito que bateu na mão de um companheiro, o gol teria sido validado, o gol do Santos teria sido validado, evidentemente, reforça ainda mais essa ideia de que o árbitro sabe a regra e descumpriu a regra. Então, o que eu acho que vai esclarecer essa história toda é a conversa do VAR. Vamos ouvir o que eles falaram. De repente eles vão falar: não, realmente, bateu, foi involuntário, mas a CBF mandou a gente... E aí é um absurdo. Não, a orientação não é essa. Anula. A orientação não é essa, anula. Que é que eu falo? Eu tô 100% com o Eugênio. A explicação está lá. Ipsiliteris, é clara, não é subjetiva, é clara, está lá. A regra Só que se vier a tal da orientação que confunde... Então tem que demitir todo mundo da comissão de arbitragem. Mas isso tem anos. Isso aí tem anos.
Então, Mas se o cara manda ir contra a regra do futebol, o cara não pode estar lá. A única coisa que não pode acontecer é amanhã o áudio do VAR não ser liberado. Isso é dúvida? Como a gente já viu em outras ocasiões. Porque, neste caso... Ele é determinante. Ele é determinante pra gente entender se o árbitro, sabendo da regra, descumpriu a regra a pedido da CBF... Ou se ele desconhecia a regra, que curiosamente ele falou num jogo anterior. Não, e o que é engraçado é que o vídeo que o Palmeiras posta é o auxiliar que fala a regra e ele... Exato! Agora, se é o caso, eu fico com dúvida se ele falou exato de forma quase espontânea, ali no embalo. Eu quero te ouvir, Berner. Bom, é óbvio que quando você pensa no espírito da regra e do que é o futebol, isso é uma destruição do jogo. Mas pra mim esse é o maior ponto. O jogador, que a bola bate na mão dele, não tem o que fazer. Ele tá numa disputa de bola normal, no movimento normal, ele não tá nem levantando. Então, não tá nem com o braço, assim, ele não tá grudado ao corpo, mas não tá com o braço aberto. Não. Né? E o jogador não pode subir como se fosse um João Bobo, né, para pular a bola, até porque o atacante também não sobe com os dois braços colados. E o futebol, a essência do jogo é que não haja esse tipo de vantagem. O movimento que um pode fazer, o outro também pode fazer, né? Mas já essa descompensação de movimento, quando um cara tá marcando, correndo, normalmente, tá com o braço aberto, o cara bate a bola na área, a 1 metro de distância, bate no braço aberto e marca pênalti. Isso já é errado. Então, o espírito do jogo tem sido assassinado faz algum tempo por causa desses detalhezinhos. Agora... Como nós estamos no futebol brasileiro, eu tô com o Pedro. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu também não. Eu não vou cravar. E a pior coisa é quando o árbitro pode fazer o que ele quiser. Porque a interpretação é realmente muito dura. É óbvio você está aumentando demais a interferência, porque o poder está aumentando o poder e, consequentemente, a mas é que interferência. acho que a gente tem que analisar sob a luz do que é para ser. Do que é para ser, Sim. Então, mas é o que eu falei pro Birner, eu não tenho clareza do que é para ser por isso. Essa é a palavra exata. Eu não tenho clareza, porque a gente não há uma comunicação. Você tem clareza do que é para ser, você não tem clareza sobre o que está acontecendo. A CBF pede que seja. Toda segunda-feira, mas ainda que seja há uma reunião geral, orientação nova, e muitos árbitros falam isso. Porque Renato Simon sempre traz isso. A cada segunda-feira há uma caça às bruxas e uma nova orientação. Chega amanhã e fala, não, porque tinha uma orientação da semana passada que mudou, fica todo mundo aqui com cara de bobo. E a gente não sabe, não tem clareza. Eu estou muito com o Eugênio, que falou sobre a regra, a gente já vai falar de Corinthians e São Paulo, mas eu arremato com o que disse o Birner sobre o espírito do jogo e tudo mais. Esse é o tipo de lance que nós 5 aqui, mas multiplicando para milhões de torcedores, tinha que olhar e dar completamente de ombro. Tinha que ser assim, não, para, gente. Então, dois caras só. O braço dele está sendo inchado ao zagueiro. A incompetência alimenta esse debate. Exato. A incompetência alimenta o cenário que o Palmeiras criou, que outros criariam também. Sim. Mas nesse caso, o Palmeiras tem razão de reclamar. Ponto. Eu não gosto quando se exagera. A língua só é o chicote do rabo quando você lá atrás diz que não vai reclamar de arbitragem. Porque é isso aí, todo mundo vai reclamar. Aí a língua vira o chicote do rabo. Aí tem post, aí tem leitura labial. Há casos em que se usa a arbitragem para justificar atuações ruins, em que você gera teorias da conspiração. Não é o caso hoje. O caso hoje é um erro de fato. Sim, que aconteceu. Para o Palmeiras, que ficou no 1-1 com o Remo também jogando fora de casa. Bora trazer este Palmeiras para a gente falar do Palmeiras e dessa disputa pelo título, que assim, o campeonato está muito assim, achatado, disputado, mas cada vez mais a cara da disputa que antes era conceitual, agora é prática e matemática, de Flamengo e Palmeiras na luta pelo título. O jogo atrasou por causa da chuva, estamos falando ali da região norte do país, né? Belém, é aquela história, se marca o compromisso antes ou depois da chuva, mas a chuva quando vem assim é difícil. Então, só para pontuar, eu estava conversando com o Matheus Raimundo, que é de Belém, hoje à tarde, justamente nesse momento ali, ele está falando, esse período é o período do verão amazônico, que é a temporada de chuva. Chove todo dia. Chove todo dia. Não adianta nem marcar o jogo nessa hora. E chove no mesmo horário. Ele diz que os jogos do Parazão são marcados a partir das 5 da tarde. Porque esse horário vai chover. Então, assim, é importante, porque outro dia já teve um jogo do Vasco também, no sábado, que aconteceu a mesma coisa. Sim. Entender que, assim, a geografia do local impõe que os horários de jogos em Belém sejam mais tarde. É isso. Ponto. É isso. Senão ficar essa bagunça, todo mundo sem saber o que está acontecendo. Ponto. Mas já começa a falar do jogo, Eugênio. Então, o jogo foi impactado por esse atraso, mexe com tudo, mexe por um gramado pesado, mexe por um gol que sai logo no primeiro minuto. Uma cochilada do Palmeiras, acho que passa pelo Jefté, inclusive, a cochilada. Porque quando a bola chega pro... Rapaz...
O autor do gol do... O Aleph Manga. O Aleph Manga, 2 exatamente. A bola chega pro Aleph Manga. O passe vem de uma bobeada ali da marcação do lado esquerdo do Palmeiras, assim como é uma bobeada da marcação do Remo num passe mal feito para trás do Patrick, que tem a recuperação de bola que dá no gol de empate do Palmeiras. Mas o que chama atenção, apesar de todos os problemas, viagem de Libertadores, jogo atrasado, gramado pesado, logística para viajar até o norte do país, que é outra viagem longa, apesar disso tudo, é que o Palmeiras perdeu a pegada. Eu acho que esse é o grande ponto da partida, porque tomou o gol com 2 minutos, e aí durante um bom tempo, na primeira etapa, o Remo foi melhor que o Palmeiras. Depois o Palmeiras começa a controlar o jogo no segundo tempo, tem a bola, mas não consegue transformar isso em situações claras de gol em sequência, e o jogo fica no 1-1. O Palmeiras cai de produção, e é algo que vem acontecendo regularmente com os Palmeiras. É um Palmeiras de momentos maravilhosos, brilhantes, fantásticos, e de repente ele cai de produção, fica ali um mês jogando mal, daqui a pouco volta a jogar bem. E isso preocupa porque, é verdade, ali na frente vai parar o campeonato, Copa do Mundo, mas o ideal é que o Palmeiras termine esse período ainda na liderança do campeonato, para ter uma Copa do Mundo mais tranquila. Já? Eu acho que, enfim, o Eugênio já falou, né? Claro que o campo impacta no jogo, a condição. Eu não sei aí também se o Palmeiras entra, né, desatento por conta do atraso ou não. São coisas que podem acontecer, mas que não devem acontecer. Mas o fato é que não é só no jogo de hoje. Eu acho que tem uma coisa do Palmeiras, né, de não conseguir se impor durante grande parte dos jogos. Muitas vezes, mesmo quando sai na frente, acaba baixando, recuando e dando espaço para o adversário. Me pergunto um pouco, né? O Abel tem falado muito da questão física e acredito que isso possa ser verdade, porque a gente falava há pouco do Flamengo. O Flamengo roda muito mais do que o Palmeiras. O Palmeiras mexe muito pouco na sua formação, né? No seu time titular. O seu time titular, em geral, é mantido. E hoje, se você for olhar, por exemplo, Maurício, Lucas Evangelista, Paulinho, claro que para o Paulinho tem uma série de questões, mas todos eles entram faltando menos de 20 minutos para o final do jogo. Então, assim, a partir do momento em que a questão física parece ser uma questão para o Palmeiras, eu acho que o normal seria você conseguir mexer mais no time. Aí eu não sei se é falta de confiança do Abel nestes reservas que ele tem, né? Mas ele tem reservas que, óbvio, não, é incomparável com o Flamengo. Não dá para comparar os elencos, eu acho. Você olha para os bancos de reservas, incomparável. Porém, esses jogadores que eu citei são bons jogadores, né? Sim. A gente concorda. Acho que o Maurício, o Lucas Evangelista, o próprio Bruno Fux, o Felipe Anderson, que hoje nem saiu do banco. Então, assim, você tem jogadores de qualidade que acho que tem rodado menos, né? Quer dizer, tem entrado menos na partida. E, enfim, tudo bem, a gente vai falar daqui a pouco do lance do gol, mas também não pode ficar só nisso, né? Eu acho que não pode ficar... Porque o que a gente vê no futebol brasileiro muitas vezes é que os jogos ficam todos com os dedos apontados para a arbitragem, para foi legal, não foi legal, foi beneficiado, foi prejudicado. Chegaremos lá. Mas existem outras coisas que a gente precisa falar. Eu acho que essa questão da pouca rodagem do Palmeiras é uma questão para se analisar a partir do momento em que o seu próprio treinador fala que o que eu quero é descanso. E a gente sempre defendeu aqui, né? Tá certíssimo falar que é descanso, mas se o time está sofrendo tanto, o normal seria rodar mais. Eu acho que a gente vai falar de arbitragem, eu acho que é ruim o que aconteceu hoje, seja a orientação da CBF, seja a regra, se está certo, se está errado. Só que isso é ruim para o campeonato. Para o Palmeiras é mais um jogo, que hoje ele falou, primeiro comentário, a curva é para baixo, a seta está apontando para baixo, 20 e tantos minutos, 20 bons minutos, assim, com acréscimo e tudo mais, com um jogador a mais, não se impõe. O time do Remo tem limitações, independentemente do jogo ter sido no Mangueirão, e você não vê esse Palmeiras com aquela coisa que antigamente, em algum momento vai tirar um gol ali, em algum momento vai resolver. Esse ano mesmo. Em algum momento, esse ano não se vê. A bola do gol que foi anulada é uma bola já ali de final de jogo, e levanta, mas você não está olhando para esse time e fala assim, vai resolver. Agora, esse time vai achar um gol, esse time sabe por onde está indo. Não estou mais conseguindo olhar e falar, sabe onde está o caminho, sabe onde está. E é o que o Birne falou, dentro desse ano. Então, para o Palmeiras, eu acho que o mais importante agora, noves fora toda essa reclamação de arbitragem, que vai ser pró-Palmeiras, depois os anti-Palmeiras, depois vão dizer que só quer se apegar a isso, ver como chega para o jogo contra o Flamengo,
sustentar o que puder de diferença ou pouca diferença até a parada da Copa, porque eu acho que o pós-Copa vai ser uma outra temporada para todo mundo. De janela, uma pré-temporada que não tivemos em janeiro, sabe? Jogadores, o Paulinho estava em campo hoje, como é que esse Paulinho com o tempo voltando a treinar, sabe? E entrando na rotação do time, outro jogador, então assim, é outro campeonato. É o Palmeiras tentar levar... Sim. O Palmeiras tentar levar um menor ou menos pior, se puder chamar, cenário, porque é loucura, né? O Palmeiras é líder do campeonato e eu falando em menos pior cenário. A impressão mas, que dá, né, Pedro? É que o Palmeiras não vê a hora de chegar a parada pra Copa. E o Flamengo não quer. O Flamengo queria ter 7 jogos antes da parada da Copa pra tentar virar e jogar essa pressão pra lá. Então acho que o Palmeiras vai ter que se segurar ali. No final do round. Ele abriu uma vantagem no final do round, só que ele agora tá um pouco nas costas. Tentar se segurar o máximo que der para pôr pontos ali até a pausa para a Copa. Porque assim, tudo que indica é olhar para o campo e falar... É pior que o resultado, é pior que o empate em si que eu tô vendo no campo. Eu acho que... Não, é curioso, só olhando para o campeonato como um todo, você falava sobre isso, ruim para o campeonato, é que você olha a disputa hoje, e o Felipe abriu o programa falando sobre isso, cada vez mais, na prática, é Palmeiras e Flamengo. Em anos anteriores, teve outros times que tentavam chegar perto, o Cruzeiro ano passado tentou chegar perto, 2 anos antes o Botafogo ganhou uma vez e na outra esteve liderando o campeonato. Eu não sei se não pode aparecer um terceiro time depois da pausa da Copa. Mas não tá com o cara, Exatamente, por quê? O atual cenário não tem, talvez. Em geral, a exceção do Flamengo... Não tá na briga pelo título. Inclusive o Palmeiras... Está todo mundo oscilando muito de produtividade, porque o desgaste é muito grande do calendário e você não consegue ver time nenhum jogar bem com regularidade, à exceção do que o Flamengo tem feito. Mas até o Flamengo, se a gente alguns voltar pontos, 2 jogos, você vai ver. O Leonardo Jardim o Flamengo hoje, curiosamente, ele respondeu a um início de críticas. Sim. Exato. Que era Estudiantes e Vasco, não jogou no meio de semana. Gente. O que fisicamente foi bom, embora tenha tido a viagem, mas o fato de não jogar ajudou. Claro. Mas, e aí, essa é uma resposta clara, né? Não jogou, hoje conseguiu ter uma atuação um pouco melhor, porque não desgastou fisicamente na quinta-feira, como poderia ter desgastado. Mas é uma questão do campeonato como um todo, como você não tem... Aí você olha para baixo na tabela, os times que estão ali tentando chegar perto, não conseguem encaixar a sequência de resultados. O Fluminense, o São Paulo, quem está ali... A loucura da tabela. Estão sempre tropeçando aqui e ali, e se você vai olhar, os técnicos estão à beira da queda, e isso os times que estão no G4 do campeonato. A gente está falando isso do desempenho do líder. Do líder do campeonato. Loucura. E por isso que eu falo que a rodagem talvez seja uma questão. No Palmeiras, é pouquíssima rodagem. Pouquíssima. Biner, já vou entrar na questão da arbitragem, mas quero te ouvir sobre o jogo. Eu acho assim. Muita gente, sempre quando um time tem um problema, ela olha hoje em dia para o técnico. Antigamente, muitos anos atrás, a culpa era sempre do jogador, porque o técnico era uma ficção e o talento resolvia tudo. Estou falando décadas atrás. Agora tudo é o técnico. Eu acho que nesse caso do Palmeiras, passa sim muito pelo Abel. Porque o que faz do Abel um virtuoso e um vencedor é o que também faz dele, às vezes, alguém teimoso e que demora muito para tentar coisas diferentes quando as coisas não estão andando. Eu me pergunto, e eu não vejo os treinos para saber, se por acaso o Palmeiras treina ou produz um treinamento muito diferente do que faz no dia dos jogos. Porque o Palmeiras faz gols basicamente em lançamentos das costas da defesa adversária, em bolas que são escoradas por alguém no meio para alguém entrar em velocidade, o que justifica atuar, por exemplo, sempre com o Sousa e não fazer alternativas, como por exemplo uma linha de 3, com o Felipe Anderson jogando, com o Flaco mais adiantado, com um time que roda mais. E ele disse que não tem tempo para treinar, o que é verdade, né? Mas essa insistência, quando você vê que ela está manjada pelos adversários, por exemplo, o Palmeiras é um time que não gosta da bola. Então hoje, por exemplo, o Remo pressionava, às vezes baixava e reagia. Isso incomoda o Palmeiras. Podia ter vencido? O Palmeiras podia ter vencido. Mas eu acho que essa repetição do Abel e as entrevistas, quando ele me parece muito mais preocupado em responder coisas que não precisam ser respondidas. A tônica da última foi explicar para quem não rende. Hoje foi arbitragem. Ontem ele foi irônico. Ele falou, Palmeiras faz tudo mal, mas ganha os jogos. Eu acho que deve se concentrar um pouco mais assim, nas coisas internas. Porque, no final das contas, ninguém discute que ele é um treinador vencedor. Ele é um cara muito mais elogiado do que criticado, só que faltaram alternativas, e eu vou dizer que eu o apoiei, então eu
opinando, errei como ele, antes do jogo contra o Boca Juniors na Libertadores. No ano do Estevão, que foi vice-campeão, era tudo nas costas do Estevão, faltava alternar o jogo coletivo. Ano passado ele tentou e forçado praticamente. Sim. Ele coloca ali no jogo contra o Ceará, o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque, e o Palmeiras voou. É isso. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma análise completa do pós-jogo de Palmeiras e Remo, jogo realizado fora de casa lá no estádio do Mangueirão. Torcedor, agora o Verdão vira a página na temporada e vai pensar no seu próximo desafio, que já vai ser na quarta-feira, onde vamos encarar o jogo da volta contra o Jacuipense, jogo válido pela Copa do Brasil. Palmeiras venceu muito bem o jogo da ida, vencemos por 3-0 no antigo Allianz Parque. Vale a pena a gente lembrar que o nome do nosso estádio mudou, agora é Nubank Park, né, torcedor? Vai ser difícil a gente acostumar, mas vamos tentando, não é mesmo? Um jogo ali fora de casa, Palmeiras com certeza vai colocar um time totalmente reserva, né? Um time totalmente alternativo, pensando na sequência aí dos jogos do Verdão. Isso porque até a Copa do Mundo, Palmeiras vai enfrentar uma verdadeira maratona. Só nesse último mês, Palmeiras vai fazer, torcedor, acredite se quiser, 9 partidas, é jogo em cima de jogo. Agora no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro novamente, vamos encarar um clássico brasileiro, onde o Verdão vai encarar o Cruzeiro no Nubank Park. Mais um jogo aí difícil, mais uma decisão de campeonato. Palmeiras mais uma vez tem que estar preparado para esse confronto. Temos um grande aproveitamento jogando dentro da nossa casa. Espero que o Palmeiras possa manter esse grande aproveitamento, vencer o Cruzeiro e, se possível, com um grande futebol, não é mesmo? Depois desse confronto aí contra o Cruzeiro, que vai ser no sábado, no dia 16, vamos fazer um jogo ali contra o Cerro Porteño. Esse jogo é pela Libertadores, onde o Verdão é líder isolado do seu grupo com 8 pontos, depois da boa vitória fora de casa em cima do Sport Cristal. É isso aí, torcedor. Uma verdadeira maratona de jogos aí para o Verdão até a Copa do Mundo. O técnico Abel Ferreira vai estar à disposição nesse confronto aqui contra o Cruzeiro, que vai ser no próximo sábado, dia 16. Isso porque nesse confronto contra o Remo foi o último jogo de punição imposto ali pelo STJD. E aí, torcedor, o que você tá achando da sequência de jogos do Verdão aí até a Copa do Mundo? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.